Iniciado o périplo do beijamão de Flávio Dino. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Começando aí mais um conteúdo hoje com o assunto de ontem, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Vocês se lembram, o presidente Lula fez as indicações tão aguardadas para Procuradoria-Geral da República, no caso Paulo Gonet, e a vaga que foi aberta com a saída de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e o indicado é justamente seu ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí que mora o problema. Porque Flávio Dino, ainda que seja um senador da República, um parlamentar conhecido em Brasília, atualmente ministro da Justiça, ele tem um jeito polêmico de ser. E isso pode atrapalhar a sua aprovação no Senado. De qualquer maneira, ele, já sabendo das resistências que pode encontrar pelo caminho, inicia esse chamado périplo, que é fazer política. Essa cidade se faz política diariamente, é o que Flávio Dino está fazendo, começando pelos aliados, depois tentando os oposicionistas. Aí a gente vai ter que ver como será. Mas temos a apuração de Rodolfo Lago, que ontem ficou em cima desse assunto. E aí, Rodolfo? Pois é, ontem já se iniciou essa estratégia, né? O Flávio Dino almoçou com o senador Everton Rocha, que vai ser o relator do caso dele, da situação dele na Comissão de Constituição e Justiça, né, para iniciar ali as estratégias. O Everton Rocha é maranhense também, como Flávio Dino, e conhece Flávio Dino há muitos anos. Eles, inclusive, fizeram um movimento estudantil juntos. Depois, nas eleições de 2022, houve um probleminha lá, houve uma rusga, eles romperam na eleição, ficaram rompidos. O Everton não apoiou a eleição do Flávio Dino para o Senado, teve problemas ali, estão se reconciliando, se reconciliaram depois, e ontem o Everton Rocha já adiantava lá que o relatório dele vai ser amplamente favorável à indicação do Flávio Dino para o Supremo. Então, enfim, problemas ali das eleições estão superados, né? Então ali eles já conversaram, tiveram esse almoço e ficou estabelecida uma estratégia na qual o Flávio Dino vai primeiro aos governistas. A ideia então é ele mapear nessas conversas com a base do governo quantos votos ele já tem, para saber qual é o colchão dele, para poder daí então ver que votos a mais ele vai precisar angariar com o pessoal da oposição, tentando amaciar lá os ânimos do pessoal da oposição. Ontem à noite ele já teve um primeiro jantar com senadores da base governista, mas aí depois ele começa esse beijamão. O que é o beijamão? Que é tradicional, e o Gonet vai fazer também, e outros indicados sempre fazem, que é o seguinte: é ir gabinete a gabinete de cada um dos 81 senadores, mesmo aqueles que sejam hostis a ele, para ali fazer esse gesto, pedir o voto, conversar. Isso daí deve começar, talvez já hoje, ele já comece a fazer isso, né? Aí, ontem se discutiu, muitos parlamentares irão para Dubai, né, para a Conferência das Nações Unidas de Mudança Climática lá nos Emirados Árabes. Muitos parlamentares vão, e aí se perguntou, mas isso não vai atrapalhar essa conversa? Aí a avaliação do Everton Rocha e do líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, que também está participando dessas articulações, é o seguinte: quem vai para a COP é quem vota no Dino, porque é a turma ambientalista, é a turma mais ligada ao governo. Os caras que não vão para a COP vão ficar por aqui, e aí então o Flávio Dino já pode conversar com eles. Eu não tinha nenhuma dúvida que o senador Everton seria um bom relator para Flávio Dino, né? Até porque a gente sabe que, sendo do mesmo estado que ele, e obviamente quem acompanha um pouco da política sabe que Flávio Dino no Maranhão acabou fazendo um círculo de políticos de confiança, isso já estava mais ou menos feito, como a gente diz aqui, a cama preparada. Agora, eu não sabia que tinham sido amigos na época de estudantes, provavelmente comunistas juntos, que era muito comum nesta época. De qualquer maneira, Flávio Dino, de fato, tem um périplo a fazer. Porque Flávio Dino, ainda que tenha maioria, e eu já falei isso aqui ontem, Rodolfo, eu acredito que ele será aprovado.
Mas, obviamente, a oposição vai usar desta indicação para falar muito contra o governo. É uma sessão que vai ser usada para se colocar pontos de vista. E mais do que isso, pontuar algo que hoje incomoda muito a oposição e que foi motivo de muitas matérias da imprensa, que é justamente a força do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que representa de fato a entrada de Dino dentro do Supremo. Uma força progressista, uma força conservadora, um advogado do presidente Lula ou até alguém que não vai defender ninguém, ou somente a si próprio. Ou seja, a grande dúvida é o papel de Dino na Suprema Corte. Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, com o temperamento que o Dino tem, o que todo mundo imagina que o Dino vai ser uma força ali, aliado do governo, é um político, é habilidoso, mas ele tem um papel ali que provavelmente vai torná-lo uma figura independente, uma figura ali que vai ser preponderante no Supremo, né? Então ali o que está se avaliando é o seguinte, que talvez na CCJ haja uma hostilidade maior do que no plenário, porque essa CCJ atual, ela é bem conservadora. Mas aí alguns sinais aí também, por outro lado, estão sendo avaliados ali como positivos. O primeiro, a velocidade com a qual o Davi Alcolumbre marcou a sabatina e escolheu o relator. A gente vai lembrar que no caso do André Mendonça, né, escolhido ministro do Supremo pelo Jair Bolsonaro, o Davi Alcolumbre enrolou 5 meses. Né? No caso do Flávio Dino, a sabatina foi marcada e o relator escolhido no dia seguinte. Então isso é um sinal que está sendo considerado positivo, de boa vontade do Davi Alcolumbre nessa situação. Então imagina-se ali que ele tem os votos necessários na CCJ, mas talvez até mais apertado do que no plenário. Vamos aguardar, vamos ver que de fato Alcolumbre mudou a forma de agir com Flávio Dino. Como você bem lembrou do que aconteceu anteriormente, é um fato, e em Brasília nenhum fato ocorre por acaso. Porém, a gente vai acompanhar, e ao que tudo indica, como estamos dizendo aqui, Flávio Dino deverá ser, sim, o próximo ministro da Suprema Corte. Mas o que nós temos que fazer, Rodolfo Lago, é concluir aqui, porque o nosso tempo já está estourado, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Sempre o convite, que é importante para a gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.